Olá, minha amiga. Volta e meia, você deve ouvir alguém do seu ciclo de amizade falar que tem endometriose. Você sabia que a endometriose pode causar cólicas menstruais de forte intensidade, dores durante as relações sexuais, dor e sangramento intestinal e urinário durante o período da menstruação? Essas dores acontecem durante a menstruação. Também pode causar dificuldade de engravidar. Vamos falar de tudo isso e mais nos próximos minutos desse vídeo. Fica comigo e preste bem atenção, porque será praticamente uma verdadeira aula para você. Minha amiga linda, maravilhosa, eu sou o Dr. José Marcos Neves, ginecologista, obstetra, pós-graduado em medicina preventiva com foco em longevidade. Esse canal foi criado para socializar conteúdos da ginecologia, da obstetrícia e da medicina preventiva. Ele foi criado de forma simples e didática para pessoas bem interessadas, dedicadas em ter uma vida longa e saudável. E é aqui que você vai encontrar respostas para suas dores, suas dificuldades e também para suas dúvidas. É só deixar no comentário. Como eu disse no começo desse vídeo, ele vai ser bastante extenso. Não se canse, porque ele vai ser detalhado e importante. É uma verdadeira aula que preparamos com muito esforço, mas muito esforço mesmo, com conhecimento de décadas de exercício da ginecologia e com muita dedicação de toda a nossa equipe envolvida nesse projeto. Por isso, eu peço para você dar logo um joinha pra gente, se inscrever no nosso canal, porque é muito importante a sua inscrição para o crescimento desse canal e para o nosso entusiasmo. Tudo isso ajuda muito nossa equipe a continuar produzindo conteúdo relevante para você, para seu ciclo de amizade, para todos que se interessarem. Preparada? Então foca aqui com a gente, que agora nós vamos começar a nossa aula. Endometriose é uma doença ginecológica crônica. Ela é benigna, é dependente de estrogênio, ela cresce na dependência desse hormônio e ele é de natureza multifatorial e acomete principalmente as mulheres na idade reprodutiva. Também é definida pela presença de tecido endometrial que se assemelha à glândula ou ao estroma endometrial fora do útero. O tecido endometrial é aquela parte interna do útero que se instala fora do útero durante o período da menstruação. De acordo com a Febraso, que é a nossa federação, a federação a que nós somos vinculados, estima-se que em torno de 10 a 15% da população feminina seja portadora da doença e que 50% das pacientes em volta disso têm um quadro de dor pélvica e infertilidade. Essas mulheres geralmente possuem endometriose. A doença atinge cerca de 8 milhões de mulheres no Brasil e mais de 190 milhões no mundo inteiro. Tem um forte impacto econômico em países desenvolvidos pela falta ao trabalho que essas mulheres acabam deixando de ir ao trabalho e os procedimentos envolvidos cirúrgicos, pois é uma das principais causas de hospitalização ginecológica no mundo inteiro. Mas quais os fatores de risco para essa doença, doutor? Aí são várias coisas: as malformações uterinas, os ciclos menstruais alterados, pacientes que nunca engravidaram, pacientes que tiveram a primeira menstruação muito cedo, a história genética, porque tem uma relação genética, quando tem alguém na família existe sempre um risco maior. E o quadro clínico é importante para definir e conduzir o tratamento. Importante ficar bem atento a isso, porque pode incluir desde pacientes assintomáticas, aquelas pacientes que não se queixam, com um achado casual nos exames ou durante procedimentos cirúrgicos pélvicos por outros motivos. De repente você vai fazer uma cesariana, você vai fazer uma outra abordagem cirúrgica e de repente você se depara com um núcleo de endometriose. Que tipo de causas, doutor? Geralmente a paciente pergunta. Bom, nesse caso, como eu falei, cesarianas, em caso de você operar um cisto ovariano e de repente você se depara com um cisto de endometriose. Inclui também pacientes com dismenorreia crônica, aquelas pacientes que têm dor persistente no pé da barriga. Geralmente ela é progressiva, ela é incapacitante e geralmente são relacionadas aos quadros mais graves de endometriose profunda, casos de pacientes que sentem inclusive dor ao defecar, com acometimento dos órgãos adjacentes, invade a bexiga, invade o reto, invade o intestino e também pode provocar queixas de origem sexual no momento da relação sexual. Dor pélvica fora do ciclo, sintomas que podem sugerir o comprometimento de outros órgãos, por exemplo, quando a paciente sente dor ao urinar no período menstrual, pode também produzir constipação, ressecamento intestinal e até infertilidade. O paciente pergunta, como é que começa o diagnóstico? Bom, o primeiro passo é uma anamnese, uma investigação adequada e completa, pesquisando a presença dos sintomas
Da forma como a gente falou anteriormente, né, os pacientes se queixam, a gente vai investigar, né, sempre levando em consideração na dor pélvica, levar em consideração o fator endometriose. Especial atenção deve ser dada na evolução e tempo de surgimento dos sintomas, suas características, o ciclo, a intensidade ao longo do tempo. Ele pode contribuir muito para o diagnóstico em caso de doença avançada, por exemplo, um toque retal, um toque vaginal, já que nas fases iniciais pode não apresentar alterações, o que leva à necessidade da realização de exames complementares de imagem. Geralmente a gente lança a mão de quê? De uma ultrassonografia transvaginal específica, né, com preparo intestinal. Usamos também o diagnóstico da ressonância magnética, que é indicada apenas em casos em que haja dúvidas, quando a ultrassonografia deixou dúvida, ou em casos de doença já mais avançada. E não deve ser utilizada como método diagnóstico primário, a ressonância. Primeiro é a ultrassonografia, depois a ressonância. Às vezes, a gente usa também os marcadores tumorais, por exemplo, o CA-125. Só que esses hoje já são considerados de baixa sensibilidade e especificidade e não deve ser muito encorajado, como era no passado, porque a relação custo-benefício não vale muito a pena, às vezes, solicitar. Nós temos a laparoscopia, que é um fator definitivo para o diagnóstico, quando se faz um procedimento cirúrgico, sendo indicada quando há uma forte suspeita ou para confirmar mesmo, associada à falha do tratamento clínico utilizada e, portanto, também deve ser levada em consideração como tratamento, porque quando você faz a laparoscopia, você já aproveita para tratar. O principal objetivo do tratamento clínico medicamentoso é diminuir os sintomas, promover o alívio da dor, estacionar o desenvolvimento e a progressão da doença, porque hoje nós temos algumas substâncias que inibem a produção do estrogênio e com isso freia o crescimento dos focos de endometriose. O objetivo do tratamento cirúrgico aí é outra coisa, aí é para melhorar a qualidade de vida da paciente. Com regressão da doença, a gente usa a eletrofulguração do maior número possível de focos. Isso a gente faz através da videolaparoscopia. Também existe uma significativa melhora dos sintomas da fertilidade quando você faz a fulguração desses focos, assim como melhora também, diminui a taxa de implantação. Então vale a pena, nesses casos, fazer esse tratamento. Nas pacientes que buscam a gravidez imediata, os meses subsequentes ao tratamento cirúrgico, eles devem ser levados muito em consideração para esses casos e estão relacionados com melhores resultados, tanto por meio de gravidez espontânea, como de resultados após a fertilização. Bom, minha amiga linda, como eu comentei lá no começo, é um conteúdo denso, né, extenso, porém de extrema importância para suas amigas que desejam saber muito sobre endometriose, as pacientes que sofrem desse problema, suas amigas que sofrem desse problema. Então, por isso, salve essa aula, não apenas assista, salve essa aula. Assista ela quantas vezes você julgar necessário para tirar suas dúvidas. Não deixe de compartilhar com um grupo de amigos, nas suas redes sociais, isso para que a gente consiga disseminar esse conteúdo. Vamos espalhar conhecimento sobre saúde da mulher e sobre longevidade. É importante para muita gente, a informação é importante para muita gente. Conto com você nessa missão. Posso contar com você? Um beijo grande, obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo. Valeu!